contar um pouquinho da nossa história aqui, já que o pessoal está entrando. A Lu, ela foi minha cliente há alguns anos, né? E depois nós nos tornamos vizinhas e nos tornamos amigas também. Estou muito feliz que a Lu está aqui como minha convidada, porque além dela ser uma profissional incrível, ela é uma pessoa, assim, excelente. Então, ela foi a minha primeira convidada e vai abrir essa temporada de lives aqui no Instagram. Na verdade, eu sou Luciane, eu sou enfermeira de formação, eu sou professora universitária e a gente tem uma empresa, né? A nossa empresa chama E-Update, cursos e treinamentos, e esse ano a gente iniciou aí um produto novo, a gente lançou um produto novo no nosso hall de amostragem. A gente já tinha uma série de produtos e uma série de braços que a gente desenvolvia, e por conta de todas essas questões aí que envolvem a quarentena, a Covid-19, etc., a gente começou a trabalhar com um produto novo que é esse de ambiente seguro e saudável. Isso. E aí eu discutindo com a Nayara, ela me conversando conosco, perguntando se talvez precisasse instituir ambiente seguro e saudável nas obras, nos lugares onde ela está trabalhando atualmente. E daí surgiu essa ideia da live, né, para a gente conseguir discutir um pouco sobre... Claro, não vai dar tempo de falar tudo, né, a Muito gente não vai assunto. conseguir, porque é muita coisa, mas a ideia é a gente falar um pouco sobre como a gente, sim, muito necessário, Gilmara, como a gente consegue instituir um ambiente seguro, um ambiente saudável no nosso, não só na nossa casa, né? A nossa casa hoje, o ambiente é mais controlado, vamos colocar assim, né, Ná? Nós já estamos começando, né? Já começamos. Tá ótimo. Vamos seguir. Vamos E seguindo. aí, a nossa casa tá mais fácil, né, pessoal? É a nossa casa, a gente consegue entrar fluxo, controlar fluxo de entrada, saída. Por ser a nossa casa, a gente tem uma ideia de disposição de móveis, de circulação de pessoas. Muda um pouco quando a gente está falando de um ambiente de obra, de uma fábrica, de uma empresa, de uma loja, enfim, de qualquer outro ambiente que a gente vai falar como não controlado. Mas é não controlado por quê? Porque você tem uma circulação de pessoas maior, você tem uma série de práticas ali que precisam ser executadas e que na sua casa, dependendo do que for, a gente consegue controlar. Fora da nossa casa fica um pouco mais difícil. E aí a gente discutindo, eu e a Nayara, sobre essa questão do ambiente seguro e saudável, né, para ela implementar na empresa, começou dessa discussão e a gente teve a ideia de fazer... A gente não, a Nayara teve a ideia de fazer a live. Falou, então vamos falar um pouco sobre isso. E daí surgiu a ideia da gente falar sobre ambiente seguro e saudável. Não vai dar para falar tudo, eu acho, é bastante coisa, né, mas a Sim. gente está dentro do que eu puder e dentro do que a Nayara também puder, dentro da questão aí que envolve construção civil, a gente está aqui disponível para tirar as dúvidas. É verdade. Tudo bom, assim, engenharia civil, a construção civil, no geral, foi uma das áreas mais afetadas por conta da pandemia, né? O coronavírus existe, é perigoso, todo mundo sabe, porém, nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Nas nossas obras, a gente não consegue fazer tudo inteiramente com máquinas, né? Nós precisamos de mão de obra, né? Mãos de obra. E sem elas, nós não conseguimos, né, executar os projetos, todas as coisas que a gente faz como empresa de construção civil. Nós aqui, né, da MS como Reforma, mas tem outros setores também dentro da construção civil que não conseguem trabalhar sem estar lá efetivamente, em corpo presente. Algumas coisas a gente consegue sim fazer o home office, consegue sim ter o isolamento, porém outras nós não conseguimos. Então, a ideia de trazer esse assunto aqui, como primeiro assunto de live,
tentar tratar um pouco do nosso novo normal, né? Porque é um novo normal. Nós não tínhamos alguns cuidados que hoje nós temos. Claro que dentro da construção civil nós já usamos alguns EPIs, né, próprios para cada coisa, né? Para proteção dos ouvidos, proteção respiratória e tudo mais. Surgiu a pandemia e, no meio disso tudo, novas práticas terão que ser tomadas. Então, são muitas coisas mesmo para se falar, mas assim, eu acho que é importante pontuar que a gente está voltando, né? Ficamos aí em isolamento praticamente com obras paradas, março, abril, maio, junho começou a retomar, só que com o pessoal indo 2 pessoas, por exemplo, dependendo aí das regras que o condomínio ou que administradoras de condomínio elas nos passam, mas mesmo assim, né, a gente precisa se preocupar tanto com o nosso bem-estar para quem gerencia o processo, quanto para o bem-estar dos colaboradores, trabalhadores que efetivamente executam o que a gente projeta, e para os clientes, né, que a gente trabalha a semana inteira no sábado. Os clientes, eles querem dar uma olhadinha na obra, querem ver o que aconteceu. Então, a gente se sente mais seguro, né, pensando em tudo isso, né? Pensando nas boas práticas, pensando em ambiente seguro, que é o produto da Update, que é essa certificação que vai, né, a gente está implementando e tudo mais. E eu acho que, Lu, acho que você já pode começar, né, falar um pouquinho sobre essas boas práticas. O que são boas práticas, né? Quais são essas boas práticas? Como que a gente pode implementar isso dentro de uma obra ou dentro da nossa vida? É um assunto específico, né, para a construção civil, mas como a Lu falou, é uma coisa que a gente tem que adotar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu acho que é assim, Nayara, para você tem uma vantagem aí trabalhando na construção civil, que é o uso dos equipamentos de segurança. Sim, Isso já é, né? Claro, eu não digo que todo mundo que trabalha em obra gosta de utilizar, mas já é uma padronagem, principalmente aí no ramo que você trabalha. Então, eles já são muitos, né, obrigados a utilizar, por exemplo, a máscara, né? Claro, a gente sabe que eles vão utilizar o capacete, a gente sabe que luva, bota, alguma roupa especial, dependendo de onde eles estiverem trabalhando, sim, e a máscara, principalmente pela questão aí dos resíduos, das pequenas partículas e etc. Uma questão que é importante, então, é que, embora a gente ainda não tenha muito padrão fora desse ambiente específico aí de engenharia da utilização da máscara, isso já é normatizado para vocês. Então, é sim, muito comum lá no ambiente de trabalho de vocês utilizarem, por exemplo, a PFF2 ou a N95, que são aquelas máscaras que a gente sabe que tem uma filtração maior, acima de 95% de filtragem, então, e a máscara de vedação. Eu tenho até a máscara aqui, se alguém quiser, eu posso apresentar a máscara para vocês, caso vocês tenham dúvidas. Então, essa parte para vocês da utilização da máscara, eu acho que já é um passo adiante, porque foge um pouco, por exemplo, de uma rotina de escritório, de ambulatório, onde a gente não está acostumado a ficar de máscara toda hora, tá? sim, verdade. Num ambiente como o de vocês, é muito comum a utilização dessas máscaras, seja as valvuladas, que tem aquela válvula na lateral, que depois eu posso mostrar, caso vocês queiram, sejam aquelas máscaras que não têm válvula. A grande questão é como a gente utiliza essa máscara, quanto tempo eu posso ficar com essa máscara. Isso é E uma coisa legal de falar, né? Porque eu vejo muita gente. Ai, não, eu uso máscara. Mas quanto tempo que você tá usando com essa máscara? Saiu de casa 8 horas da manhã e voltou que horas com essa máscara, né? sim, porque a gente tinha resoluções da utilização da PFF2 e da N95. A gente pode mostrar.
Espera aí que a gente fala Já. disso. A gente tem... Mostra a máscara também. Então, a O gente pessoal tem... tirar a máscara. É, a gente tem as resoluções. Então, quando a gente vai utilizar esse tipo de máscara, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é assim... especificamente, essa máscara, a gente tem hoje, né? Nessas apresentações gerais, só para a gente diferenciar. Nós temos a máscara de pano, que é aquela máscara do dia a dia que a maior parte das pessoas estão utilizando aí. Sim. A gente tem a máscara cirúrgica, que essa máscara já tem um filtro, a máscara de pano não tem filtro, embora eu possa utilizar uma máscara de pano com uma trama mais fechada, tipo uma trama de flanela, por exemplo. Mas essa máscara de pano, que é muito fechada, a troca, né, para eu respirar fica um pouco mais difícil. A gente pode utilizar essa máscara cirúrgica, que está recomendada para os ambientes hospitalares, porque ela já tem um filtro, mas ela não é vedada, ela é aberta aqui na lateral. Ou a gente pode utilizar a PFF2 ou a N95. São muito semelhantes, o que muda é a nomenclatura e a apresentação, que às vezes a gente tem ela em bico de pato, às vezes a gente tem em cúpula, eu já vou mostrar. Mas para nós, assim, especificamente pensando aí no seu ambiente de trabalho, o que é importante, né? Vocês acabam utilizando a PFF2 por conta da questão da vedação, porque ela veda, né? Então, ela impede que você respire pequenas partículas e, por exemplo, principalmente, vamos supor, eu trabalho com gesso, certo? A gente sabe que há um alto risco de doença ocupacional com pessoas que aspiram essas partículas do gesso, marcenaria, né? Lixar, alguma coisa desse tipo. Então, por isso, já é preconizada a utilização desse tipo de máscara. Tem um índice de filtração muito alto, acima de 90%, tá? A máscara cirúrgica, ela não tem um índice de filtração alto? Então, ela tem. Só que qual que é o nosso problema com a máscara cirúrgica? Ela é aberta na lateral, então ela não tem vedação, tá? Então, por exemplo, a gente está falando aqui, é uma máscara como essa, ó. Então, essa aqui é uma N95, tá? Então, quando a gente coloca, ela veda, ela tá toda vedada. A gente até faz o teste da vedação, né? A gente sopra para ver se não tem saída de ar ao redor. Essa é uma N95, tá? Essa aqui é uma PF2, tá certo? Então, a mesma coisa, quando a gente coloca essa máscara, ela também, ó, ela veda, tá certo? E aqui a gente tem uma outra PF2, só que essa é valvulada. Então, Essa a gente tem mais. é a que vocês utilizam muito. Por quê? Aí é que tá. Ó, qual que é a diferença dessa para essa? Essa não tem válvula. Essa aqui, por exemplo, eu inspiro e expiro, e aí a minha troca fora, quando eu tô expirando, como ela não tem válvula, ela fica aqui retida. Essa tem a válvula, tá certo? Então, essa válvula aqui, eu consigo expirar, mas ela me trava para inalar, entendeu? Então, as partículas que estão lá não entram, mas as partículas que estão comigo saem. Sim. Então, eu posso correr um risco de contaminar alguém se eu estiver contaminada com essa de válvula. É menor, mas há risco. É menor, tudo bem? Essa é toda vedada. Então, o risco, ele diminui mais. Seja essa, tá? As duas são máscaras iguais, só muda a nomenclatura. E a gente tem a máscara cirúrgica. Lu, a diferença de filtragem dessas duas, ela não tem muita diferença. Nomenclatura. Não tem. É porque uma é uma padronização americana, outra padronização europeia. Por isso que a gente tem as duas apresentações. Mas é o mesmo tipo de máscara, tá? A gente tem essa daqui, ó, que é uma máscara cirúrgica, uma máscara simples, tá certo? Também pode ter várias camadas de filtração, né? Eu tenho sempre um filtro, na verdade, e eu posso ter várias camadas de tecido. Essa máscara, ela é eficaz? Ela é eficaz, mas qual que é o meu problema com essa máscara? Ela é aberta, ó, na lateral. Então, ela não veda. Tudo bem? Então, especificamente, a gente pensando em corona e tudo mais, eu tenho esses dois tipos de máscaras. É que
ontem a gente já, cada dia a gente tem uma novidade, né? A gente sabe que o vírus é um vírus muito pequeno, né? Ele é aí menor do que 5 micras. Essas máscaras que têm filtros, tem tecido, filtro e tecido, elas têm uma filtragem melhor, tá? Só que quando ela é aberta, eu tenho mais riscos de me contaminar. Quando ela é fechada, diminui meu risco de contaminação. Uma vez que esse micro-organismo é muito pequeno, ele dispersa no ar. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou emitindo gotículas, eu estou cuspindo, não aparece, mas é uma cuspidela sem fim aqui, tá certo? E aí, são essas gotículas que vêm, tá, impregnadas com esses vírus. E aí uma coisa muito importante falar, né, Ná? Eu posso ter a doença e eu posso falar com você e não necessariamente você precisa se infectar. Você até pode se contaminar, ou seja, ter contato direto com esse vírus, mas não necessariamente você precisa desenvolver essa doença e se infectar, tá certo? Então a gente tem vários estudos. É óbvio, gente, quando a gente fala ainda de coronavírus, é tudo muito novo e todo dia muda. Mas a nossa tendência aí é pensar assim, quais são as medidas de proteção efetiva? Uso de máscara, número 1. Que tipo de máscara? Tecido, cirúrgica ou PFF2? Para o pessoal da construção civil, PFF2 já é praxe. Para nós, por exemplo, profissionais da saúde, PFF2 ela é muito mais utilizada em ambiente hospitalar. Então, a gente usa mais esse tipo, até porque ela consegue dar maior e melhor, né, diminuir o risco aí de contaminação. A máscara cirúrgica, ela filtra. Ela é ótima, ela é. Só que a gente vai usar uma máscara cirúrgica em ambiente hospitalar. O tempo de utilização dessas máscaras. Quando a gente estiver falando de máscara de tecido, 3 horas. E aí, a cada 3 horas, a gente tenta tirar, trocar, colocar outra e deixar essa para higienização. Ah, Luciane, mas a minha máscara de tecido não tá molhada, não tá úmida. Eu passei 3 horas com ela, eu quase não falei. Se ela não tiver úmida, você pode postergar esse período. Se ela tiver úmida, você tem que tirar, tá? E depois higienizar. A máscara cirúrgica e a máscara PF2N95, antes a gente tinha uma nomenclatura, agora com o coronavírus isso mudou. Então, para máscara cirúrgica, a gente recomendava a utilização dela em até 2 horas. A partir de agora, como que a gente recomenda? A gente pede para manter essa máscara 2 horas, e se ela, mesma coisa da máscara de tecido, se ela não tiver úmida, você mantém, tudo bem? Se ela ficar úmida, você descarta. E a PFF2 e a N95? A gente ficava com elas dias, às vezes até semanas. 2 semanas, né? Dava para ficar com a máscara. E aí, como é que a gente faz? A mesma coisa. Avaliar integridade da máscara e umidade. Se essa máscara, você, por exemplo, nessa aqui que é mais estruturada, né? Essa máscara estruturada aqui, se eu dobro, ok? Eu quebro toda a lâmina aqui do filtro. Então, a ideia é que isso não aconteça, tá? Então, o acondicionamento dela, posso colocar num plástico, esse plástico precisa estar aberto. A gente evita também fechar, tá? Acondicionar esse tipo de máscara em recipientes fechados, totalmente fechados. Eu ia falar invólucros, mas tá muito bonita essa palavra, né? Então, se a gente tivesse no YouTube, aí você colocaria aqui, ó, para quem não sabe essa palavra, invólucros, trazendo invólucros aqui para vocês. Falando em integridade de máscara, eu acho que é um tema muito importante, né? Porque, principalmente para nós que vivemos assim, tá numa obra, vai para outra, e além de não dobrar e fazer isso, a umidade, ela faz o quê com o filtro? Ela vai desintegrando essas partículas isso até mesmo. que chegue a um ponto de que não possa ser mais usada de jeito nenhum, né? Isso mesmo, né, Ara? Muito bem. E aí você acaba não fazendo nenhum tipo de proteção, né? E aí, na hora de colocar e retirar, também a gente tem que tomar cuidado. Essa aqui é mais simples, mas essa a gente não vai utilizar em obra,
certo? Sim. Agora, a PF2, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado na hora de colocar, pegando aqui pelas abas, ó, tá certo? Porque se a gente não pega por essas abas, primeiro, né, gente, a gente não pode botar a mão dentro, senão contamina a máscara. E aí ferrou, a casa caiu para todo mundo, tá? E sem higienizar as mãos, né, Lu? Porque muita gente Isso, põe a máscara com a mão excelente. suja. Eu vou colocar a máscara, higienizo as mãos. Eu vou retirar a máscara, higienizo as mãos. Posso higienizar com álcool gel, posso higienizar com lavagem das mãos, tá? Só lembrar para a gente não ficar utilizando toda hora o álcool gel, porque hoje a gente toma banho de álcool gel, gargareja álcool gel, né? Joga na comida, tempera o feijão, arroz com álcool gel. Então, assim, cuidado um pouco com essa questão do álcool gel. Às vezes a gente está utilizando muitas vezes o álcool, na hora que a gente passa, a gente sente que a mão está esfarinhando. Gente, já esquece, não tá mais fazendo proteção nenhuma. Você vai ter que lavar a sua mão. É necessário que você pare e lave a mão. Geralmente, 3 aplicações, quando a gente utiliza o álcool gel sequencialmente, 3 aplicações, assim, na terceira, dependendo da qualidade do álcool, ele já tá ficando farinhento, tá? Então, a ideia qual é? Usei o álcool uma vez, usei o álcool 2 vezes. Se eu vou usar o álcool uma terceira vez, eu já vejo que a minha mão tá farinhenta, eu já tô sabendo que ali não tá fazendo nenhum mecanismo, tá? Para matar, diminuir o micro-organismo. Então, eu preciso fazer a lavagem das mãos, tá? E aí, fazendo a lavagem das mãos, eu coloco a máscara. No caso da máscara, tá? Essa máscara aqui que eu tenho, lembrar, eu vou pegar pelas abas, ó, coloco o elástico aqui na frente, pego pelas abas, ó, encaixo, tudo bem? Não fico assim, tá, pessoal? Evito isso, tudo bem? Ó, quem vai andar é o elástico. Coloco o elástico. Quando chega aqui, ó, eu adequo. E aí eu faço o teste da vedação. Essa minha máscara eu já usei para fazer tanta live que agora ela tá capenga, então ela não tá vedando nada, tá bom? Quando eu falo, ela até, ó, tá? Então, Mas é importante, Lu, porque muitas pessoas não sabem como manusear a máscara e como colocar ela no nosso rosto. é aqui que a gente Porque vai pegar, tudo bem, coloca gente? de qualquer jeito e aí não vai ser efetivo mesmo, como você tinha explicado. E para tirar também, nada de ficar pegando na máscara aqui. Mas de toda forma, se você pegou e antes de pegou lavar, tiver, né, lavado as mãos, menos mal. Só que você tem que lembrar que essa parte da máscara aqui, ela tem contato com o meio externo. Então, se você pega, você também pode se contaminar, tudo bem? Então, a ideia é que você evite, ó, pego aqui nas abas, olha, fecho a aba e fecho aqui, ó, tá? E aí eu acondiciono, geralmente num saquinho que pode ser aberto, tá? Uma coisa que é importante é a gente lembrar o quê? Essas máscaras, elas são individuais, não podem ser compartilhadas. Então, às vezes, na obra, o pessoal tira e deixa pendurada, né? Para almoçar, várias. E aí, Se na hora, fosse tem sempre. uma roupa, né? Vou estender minha roupa aqui. Isso. Então, assim, hoje a gente recomenda você identificar a sua máscara. Se você quiser, você pode identificar a sua máscara aqui, ó, nessa abinha aqui, ó, tá? Coloca uma letra, coloca alguma coisa para poder fazer a identificação e não ter risco de ninguém pegar a sua máscara, tá? Legal. A higienização das mãos a gente já falou, então precisa fazer, tá? Para tudo, né, Nayara? Então o vírus vou pegar esse vírus, por exemplo, pela mão. Ok, então pode ser pela mão? Geralmente, se eu tô contaminada, e de novo, não confunda o contaminado com infectado, tá? Então, eu toquei numa superfície que tenha o vírus, né? Minha mão aqui tá com vírus. Isso não quer dizer, ai meu Deus, agora eu já tô ferrada, já tô até sentindo que eu não tô passando bem, já tô com falta de ar. Não. Provavelmente, isso tá na minha mão, minha pele tá íntegra, não vai propagar. Onde propaga? Orofaringe, tá certo? Cavidade, essa cavidade toda aqui da orofaringe, cavidade oral, é fácil, né, para a gente poder fazer a contaminação. Na respiração e ocular, olho. Então, coçar o olho, enfiar o dedo no nariz, coçar o nariz, coçar a boca, são meios de contaminação.
Aí a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é justamente isso, né? Eu vou, na hora que eu estiver manuseando, eu estou com a máscara, estou na obra, entra alguma coisa no meu olho, o meu óculos, alguma coisa não estava legal, porque a gente vai ter que utilizar os óculos também de proteção. Então, aí eu vou lá, levanto, antes, né? Mundo velho, levantava o óculos, coçava, Os vida que olhos. seguia. Mundo novo, preciso lavar as mãos, tá? E aí, mais interessante, preciso lavar a mão, se eu tiro o óculos com essa mão tá limpa, eu até posso mexer. Agora, tomar cuidado, vou tirar o óculos com as duas mãos, vem o óculos contaminado, coço meu olho, casa caiu. Por que que a gente fala óculos contaminado, né? É que o óculos está contaminado, na verdade? Não, ele está possivelmente contaminado. A gente não sabe o que tem nesse ambiente, né? Então não dá para a gente ter E é certeza do muito que está sensível, acontecendo. né? É muito sensível. Assim, eu acho que a grande preocupação de todos nós, tanto para quem trabalha em construção, tanto para quem está no dia a dia, é realmente aonde nossas mãos tocam. E aquela coisa de não ter cuidado de. Porque é muito costume, tipo, coçar e tudo mais. Aí que você coçou, e você já começa a ficar em pânico porque você coçou o olho, e aí começa a gerar um medo, uma ansiedade. Então, eu acho que a grande questão, né, é ter um pouco de cuidado e lembrar do que a gente faz, né? Então, Sim, da sequência bonitinho, uma hora, eu acredito que isso vai virar nossa nova cultura, né? Nossas novas práticas. acho que vai chegar um momento em que a gente vai. Tudo isso vai virar como antes no começo, né? Logo começou, vamos usar máscara. Vamos usar máscara, meu Deus, mas quem vai usar máscara? Mas que absurda. Então você via 2, 3 pessoas andando de máscara, você achava, você olhava assim e fazia assim, ai, que exagero, né? Tô usando máscara. Agora, Hoje a gente vê as pessoas sem máscara e a gente fala, não acredito, né? Como a gente estão pode. andando sem máscara, né? Mudou e vai mudar mais ainda, tá certo? E assim, gente, uma coisa que a gente discute muito, né? As medidas, elas são preconizadas por momentos, porque a cada dia se descobre alguma coisa nova desse vírus. Então, no início, a própria Organização Mundial de Saúde colocava que não precisava se utilizar máscara, que só quem Sim, utilizar máscara é quem estivesse no hospital ou quem estivesse com a doença. Depois passou-se a dizer, não, agora vai ter que utilizar. Depois pode utilizar a máscara de pano, né? E aí, cada hora, a gente vê novas resolutivas sendo implementadas. O que é importante para nós, né? População em geral, quem precisa trabalhar, quem está dentro de obra, como vocês. Respeitar o uso dos equipamentos de proteção, então, o uso de máscara, de óculos, de botas, se for necessário, tá? Paralelo a isso, o distanciamento, que isso é super importante. Então, hoje a gente vê em muitos prédios, obras, casas, né? Porque não necessariamente condomínios. sim. Mas pode entrar 2 colaboradores, podem entrar 3 colaboradores. E é justamente visando o bem-estar do condomínio como um todo. Então, o número de colaboradores vai depender também muito do estudo, do diagnóstico que você faz para aquele ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está falando de um prédio pequeno de poucos moradores. A gente às vezes está falando de um condomínio enorme, onde a gente tem muitos moradores e uma alta taxa de circulação. Tá? Né? Então, o diagnóstico situacional, que é o que vocês também já fazem na obra, né? Quando vocês entram na obra, vocês já fazem esse diagnóstico situacional, que é um pouco diferente do nosso. Mas Uhum. conhecer essa população com quem você vai lidar é importante para que você estabeleça essas regras. Quantas pessoas podem circular, tá? Dentro desse ambiente, qual é o tamanho do lugar onde eu vou trabalhar? É um apartamento, é uma casa, é grande, é pequena, é média? Então, isso também vai delimitar a quantidade de funcionários que você vai ter, porque não é só estabelecer a distância, mas também estabelecer a circulação nos ambientes, E tá as certo? funções também, né? Sim, porque você corre um risco de contaminação. Mas Luciane, mas ele tá com a máscara. Você falou que essa máscara aí, PF2, era o top das galáxias. Sim, mas ele tira. Ele tira para beber água,
né? Ele tira para comer. E a partir do momento que ele tira, ele respira. Aí já faz sentido. E não existe. Você não vai numa obra e fala assim, chega na obra e fala batata quente, 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 né? Ou fala vaca amarela. E ninguém abre a boca para falar mais nada. Não existe isso. Uhum. Concorda? Então, quando a gente está. Essas regras básicas, a gente precisa entender dentro da obra ou do nosso lugar de trabalho para que a gente estabeleça como vai ser esse fluxo. A partir do momento que você consegue, dentro da obra, estabelecer número de pessoas para circular, aí você determina os fluxos. Onde é a entrada, onde é a saída, quando um estiver aqui, onde está o outro, horário de almoço, para as pessoas não almoçarem todas juntas, não lancharem, tomar café. Tomar café é regra, né? Quantos cafezinhos eles não tomam? Eu falo isso porque o profissional de saúde é igual, tá, Nayara? A gente é igualzinho. Dá uma garrafa de café pra gente que você vai ver o que a gente faz. Não, tem que tirar energia de algum lugar, né? Claro! Claro, Na verdade, claro. é como se fosse uma ferramenta, né? De ajuda. Eu acho que A gente vai. também, né? Assim, por exemplo, para nós da engenharia, ou para todos os setores, né, que estão voltando, que a gente vai precisar começar a aquecer o mercado de alguma maneira para a gente não entrar numa recessão econômica e tudo mais. Então, assim, ou a gente tem consciência, né? Adquire essa consciência de que o cuidado que a gente tem conosco também é um cuidado gerado ao próximo. A gente precisa ter essa consciência para a gente poder voltar a trabalhar, poder voltar a ter uma rotina normal dentro dos novos parâmetros, mas que a gente possa, né, trabalhar e fazer as coisas que a gente fazia anteriormente, né? Sim. E uma coisa que a gente não esqueci de falar lá na questão da lavagem das mãos, a gente, assim, não vou dar aula hoje de lavagem das mãos, não é isso. Mas quantas vezes a gente não vai lá lavar a mão? De qualquer jeito. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou, tralalalalaô. Aí já faz assim no rosto, né? Aí joga ou limpa na calça, né? Limpa na calça, limpa aqui na roupa. Então, quer dizer... Então, a necessidade de lavar a mão de uma forma relativamente adequada, secar a mão, papel descartável. Então, não tenho mais as toalhas, né? Não existe mais toalha, tá? Tem uma toalhinha ali, um paninho, eu seco, o outro vem e seca. Não dá mais, não tem mais isso. Então, é tudo descartável mesmo, a gente precisa descartar isso daí, tá certo? Uma outra coisa que o comer junto, né? O compartilhamento da comida e etc. Pega de um, enfia no prato do outro, puxa pro meu, né? Dividir a marmita. Essas regras também precisam ser estabelecidas, tá? Porque a gente corre um risco também de contaminação por conta do período em que a gente tem o corona em materiais. É claro, a gente ainda tem muitos estudos. Para cada tipo de material, a gente tem aí um período de adesão desse vírus. Tanto é que hoje a gente chega em casa, vai, higieniza todas as coisas, guarda todas as coisas, todas aquelas questões. Mas aí, lembrar de novo, né? Mesmo que eu higienize, qual que é a grande questão aí? É lembrar que você pegou no produto e que, vamos supor que esse produto você não tenha feito a higienização. Esqueci, guardei e tudo mais. Ai, meu Deus, agora minha casa tá cheia de coronavírus. Na verdade, a única questão aí é quando você pegar o produto, você lembrar que manuseou a caixa e tal, lavar a mão, passar álcool. Acabou, tá? Ele não vai entrar pela sua pele. Nessa área, né? Isso, e não coçar, lavou a mão, passou álcool. Porque aqui, gente, a gente coloca a mão no rosto, não é tantas vezes assim, mas parece que agora, porque não pode, aí você fica com aquela vontade louca de tudo. Então, isso é importante, tá? Outra coisa que é importante também, as vestimentas. Eles geralmente deixam a roupa na obra, dependendo do tipo de obra que eles têm, que isso é o ideal, porque eles saem com uma outra roupa e eles não circulam com essa roupa pelo condomínio ou pelo transporte público, etc. Porque o nosso maior problema nesse trabalhador
é o transporte público. Por quê? Porque eu vou ter um ambiente de muitas pessoas concentrado e abafado, né? A gente hoje preconiza os ambientes que sejam mais o que? Arejados, ventilados. Então, estou na obra, há a possibilidade de deixar todas as janelas abertas, deixe tudo aberto para ter um ambiente arejado. Por quê? Porque a partícula é muito pequena. Como ela é muito pequena, facilmente ela se dissemina. Tá certo? Se eu tenho esse ar que vai arejar o ambiente, renova o ar. Agora, se eu não tenho, é tudo fechado, aquilo fica, né? E a gente sabe que ele fica de 40 minutos a 2 horas e meia disperso, porque é uma partícula muito pequena. E volto a dizer, o fato dele estar disperso aqui não quer dizer que eu vou me contaminar, de novo. Isso é importante a gente colocar, né? Porque a pessoa passou coronavírus, meu Deus, já tô sentindo, acho que eu já peguei. Então, primeiro que a carga viral tem que estar muito alta, tá? Segundo, que eu também tenho que estar suscetível, a minha imunidade não vai estar legal, eu posso estar com a imunidade um pouquinho mais baixa, então eu corro o risco de me contaminar se ele tiver uma carga viral mais alta para me contaminar. Então, a regra não é assim, mas Luciane, a gente tem uma incidência aí de alta de contaminação. A gente tem, mas do que a gente sabe, porque teoricamente a gente pode estar contaminando várias pessoas que não desenvolveram nenhum tipo de sinais e sintomas, são assintomáticas e passaram batido. A maior porcentagem, não é a de assintomáticos? Sim, a gente tem uma porcentagem alta de pessoas assintomáticas e a gente tem uma porcentagem alta também de testagens, né, falso negativas, que deram negativas, mas o cara estava contaminado. Então, a gente ainda não sabe um monte de coisa, entende, Nayara? Sim, é um mundo meio desconhecido. Hoje a gente sabe que, falando um pouquinho de vacina, porque esses são todos os nossos cuidados que dependem de nós, né? Agora, pensando em relação à vacina, a gente não sabe ainda quando vai surgir uma vacina, porque é um processo muito demorado. Como a vacina da gripe que hoje existe pode nos ajudar com essa situação do coronavírus? O que dá para fazer para a gente tentar? É só para tirar dúvida? Não vai ser coronavírus? Vai te imunizar para outros tipos de vírus? Como que a gente pode usar a vacina que existe hoje para algum benefício? O maior benefício é não fazer confusão da gripe, né, do H1N1, tá? Por exemplo, com o coronavírus. Porque às vezes você começa com sinais e sintomas, tá? Que não necessariamente é de corona, tá? De SARS-CoV. Então, você pode estar com uma gripe, tudo bem? E aí a gente vai ter dois problemas aí. Eu posso estar com uma gripe e ter sinais e sintomas que se assemelham e achar que estou sem estar, como eu posso ter sobreposição dos dois. Eu posso ter o SARS-CoV e eu posso ter a H1N1, o que vai piorar e deteriorar o meu organismo. Principalmente nessa época de sazonalidade, porque quando a gente chega nesse momento onde a temperatura começa a cair, é uma temperatura extremamente propícia para a proliferação viral. Então, a gente não só se... espirro. É excelente. Acabou o mundo, né? Acabou. Então, a vantagem da vacina é justamente, primeiro, para te ter uma imunidade, então você não está suscetível a especificamente, tá? Não, a vacina não é para SARS-CoV, de jeito nenhum, tá bom? A vacina é para que você não desenvolva H1N1, por exemplo, mas a nossa ideia é que você, durante esse processo, até psicologicamente, né? Porque esse momento de quarentena é muito louco. Se você... E aí é uma coisa que eu ia comentar com você. Às vezes a gente encontra um colaborador no elevador, né? Ele tá do elevador, ele tá na obra, ele tá descendo. E você olha para ele e você acha que ele já é um potencialmente contaminado. Provavelmente o potencialmente contaminado é você, porque ele tá usando uma PF2 que você não usa. Você entendeu? Então... E a gente, falando um pouquinho de... foi pra obra, olha,
acabou sua vida, viu? Você tá com coronavírus. Que é uma dificuldade, né? Tá muito intrínseco um no outro, mas a gente vê que é muita falta de informação também ainda, né? As pessoas não sabem muito bem o que que é, então tudo é. Entrou no elevador, Sim, é coronavírus. Apertou o botão, não é coronavírus. É uma loucura, né? e acho assim, Nayara, como as informações ainda são muito divergentes, né, e a gente tem poucos estudos, porque é diferente quando você vem num período de estudo muito longo. Então, se estuda há 10 anos a vacina da gripe, se estuda há 20 anos determinado medicamento. Agora a gente está fazendo tudo para ontem. Então a gente tem estudos, mas não são grandes estudos. Então a gente tem testes, mas não são grandes testes. E aí a gente meio que vai tateando, ó, fez um testezinho aqui, deu mais ou menos certo, vamos fazer. Ah, fizemos ali. Então, tudo ainda muito novo, tá? É. E aí, uma vez que é tudo muito novo, cada dia as informações mudam. Então é muito comum as pessoas nos perguntam: ah, mas ontem pode, hoje não pode. Mas e amanhã? Será que vai poder? Sei lá, pode ser que Ninguém possa. sabe, né? Ninguém Não, sabe. ninguém sabe, ninguém sabe. Então, sim, a gente vem vivendo um mundo de adaptações. Possivelmente a maior parte das pessoas pode se contaminar? Sim, acredito que sim, tá? A partir do momento que eu saio, eu estou exposta, mas a partir do momento que eu saio, eu estou exposta a ser atropelada também, É, é entendeu? verdade. Porque algumas coisas não são controladas, a gente não consegue controlar. Então, o que está dentro do meu controle? E o que está dentro do seu controle, Nayara, que tem uma empresa de engenharia? Trazer a informação, treinar, para que as pessoas adotem medidas no intuito de minimizar os impactos que o SARS-CoV vem trazendo para nós dentro da sociedade. É E a isso. gente pode trazer também, como todo dia o pessoal vai para obra e tudo mais. Uma coisa que até a Update pode trazer com, né, essa certificação do novo produto ambiente seguro no nosso trabalho é a comunicação visual também, em relação a sempre estar chamando atenção para lavagem de Sim. banheiro, vários EPIs, para aquela coisa, né? Você vai olhar todo dia, uma hora, você vai decorar. E a gente já tem a prova, né, Nayara, que as pessoas elas apreendem melhor quando tem imagem. É. Então, uma coisa sou eu colocar um textão aqui para você falando de coronavírus, suponhamos. Outra coisa é colocar uma ilustração do coronavírus que infecta aqui fica muito mais fácil de você aprender informação. Então, a colocação dessas placas de identificação, elas são importantes porque eu vou lavar a mão, tá? E aí, quando eu coloco alguma coisa lá para identificar a questão da lavagem das mãos, como lavar, da higienização, eu já estou trazendo você para você ver a imagem, remete a uma palestra, alguma coisa que foi dita anteriormente e adota a prática, tá? Mas Então, assim, é a insistência, porque a gente sabe também que eles são muito resistentes, né? A gente vai ter populações de trabalhadores que vão ter muito mais resistências em adesão do que outras. Alguns vão aderir com muito mais facilidade do que outros. Então, uma coisa que a gente tem que também reforçar, e isso para todo mundo que tem vários colaboradores, né? Quando você passa a informação, você valida, entendeu? E não é assim, entendeu? Entendi. Isso não é. é validar, tá? Então tá. Como que vai usar a máscara? E tem até Sabe? os diálogos, né? Que normalmente também é uma prática que a gente já faz, que é o DDS, né? Que é o diálogo da saúde. E é mais uma pauta para ficar batendo no martelo ali. Faça isso, até que um dia. E assim, você precisa ver que eles estão muito acostumados e a gente também, né? Não são eles, a gente fala eles como se fosse, né, os ETs chegando. Mas todo mundo, né? Eles estão trabalhando na mesma área, Nayara. Todo É mundo. óbvio que eles querem confraternizar, chegar junto. E aí, como é que foi? Vai ter churrasco? Não vai? Então, mudou. Mudou tudo. Tudo mudou, tudo mudou. Você entendeu? Então, eu Uhum. acho que a necessidade de a gente validar com eles algumas informações é extremamente importante.
Então a gente valida o uso de EPI, legal, tá usando? Tá usando corretamente? Entende para que serve e por que se usa? Tá higienizando as mãos? Entende por que com álcool? Entende por que com água e sabão? Frequência e tudo mais? Legal. A roupa, entende por que não vai circular? Entende por que tem que ficar? Entende? Beleza, né? Porque para nós isso é importante. Compartilhamento de talher, de telefone, né? Porque você tá aqui, você fala. Entende que não pode, por quê e o que acontece? Ótimo, né? Então, falando algumas coisas, algumas pinceladas, que é o básico que vai servir não só para o seu, mas para qualquer ambiente de trabalho, tá? Tem bastante coisa, tem muito mais coisas bem específicas, mas é para que a gente, até porque tem pessoas que podem entrar aqui na live, pode ficar, você tá gravando, eu nem perguntei se ia gravar, esqueci. Mas que podem acessar e pensar, poxa, mas eu não sou da construção civil, então isso não serve para mim. Serve para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente já vai dar quase 1 hora de live, se eu não me engano. Então vamos terminar, né? É que, Nayara, junta eu e você e a gente fala mais que o homem da cobra, né? A gente fala. E ainda mais por assunto útil, assim. Mas, olha, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Gente, tem muita coisa para se falar. Lá na página da Update, eles abordam vários assuntos, não só o coronavírus. Acessem, entrem, é muita informação para a gente poder assimilar. Então, entre, se tiver dúvida. A gente falou de algumas coisas no meio da live, de dúvidas que surgiram. Mas se tiverem mais, manda pra gente. A Laís. Oi. Se tiverem mais dúvidas, manda, acessa o link lá da Update. Eles fazem esse produto, né? A implementação das boas práticas, ambiente seguro. Minhas obras estão mais seguras depois de todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, assim, só gratidão. Obrigada por ter aceitado o convite. E tem mais, segunda-feira tem mais lives por aí. Segunda-feira eu vou assistir, tá bom? Você vai ser espectadora agora. Agora eu não vou mais participar. Obrigada pela oportunidade. Eu falo oportunidade da gente, não importa, gente, se é para 10, se é para 20, se é para 1000. A gente tem que divulgar a informação e o mais importante, divulgar uma informação que tenha qualidade, que tenha conteúdo. É aquilo que a gente começou falando na live. Se tem conteúdo, tá valendo, porque isso é o mais importante. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade e a gente está lá na nossa página. Quem quiser também dar uma entradinha lá e pode perguntar e a gente responde, sim. Pode chamar a gente no chat que a gente responde. Sigam lá, porque é muita informação, informação muito boa, né? Sim. Bom, vamos encerrar. Muito, muito feliz, foi muito bom, muito esclarecedor. E aí, quem sabe, na próxima a gente escolhe vários assuntos. Fechou, então. Beijo para todo mundo, boa noite, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau. Gente, obrigada.